Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês da parte do Senhor Jesus. Quantos vitoriosos e felizes temos aqui essa noite para dar um glória a Deus. Que bom estarmos juntos na segunda etapa desse domingo de bênção. É um prazer e uma alegria servir hoje aqui a minha igreja. É sempre um privilégio, uma oportunidade esperada, né? Guardada e até digna de um pouco de apreensão, né? Mas eu quero louvar a Deus por essa honra de poder servir a minha igreja. Eu tenho o privilégio e a alegria de ser muito bem tratado, honrado e abençoado em todos os lugares por onde eu vou. Mas, sem dúvida alguma, isso não valeria muito se eu não tivesse este mesmo privilégio, essa mesma honra na minha casa e na minha igreja. Isso me respalda, me abençoa, me dá paz para poder seguir o meu ministério. Então, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar hoje aqui. Obrigado, pastor Silas. Obrigado, pastor Odilton. Obrigado a todos os pastores aqui presentes. É sempre um prazer nós cultuarmos a Deus juntos. Você que trouxe a Bíblia, pegue, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo de número 19. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Aleluia. Capítulo 19, Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Se puder abrir um cadinho mais o monitor aqui para mim. Obrigado, tá? Vamos ler alguns versículos desta linda história bíblica. Está escrito: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quantos podem dizer amém esta noite? Que coisa boa, que maravilha. Eu vejo a história do encontro de Jesus e Zaqueu como um suprassumo, por assim dizer, né? Daquilo que é graça, perdão, conceitos múltiplos, plurais, mas que na história entre Jesus e Zaqueu estão condensados e aqui demonstrados de uma forma muito bonita. Existe resgate, existe perdão, existe restauração e existe também reparação. Se Jesus oferece a Zaqueu perdão, Zaqueu oferece aos seus reparação. E estas duas ofertas são muito bonitas, mas nós vamos chegar lá. Essa história bíblica acontece numa cidade com uma história longa, com uma história viva e muito presente nas páginas da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento. A cidade de Jericó tem pelo menos 3 aspectos interessantes para serem considerados antes de que nós entremos no texto. Primeiro, porque ela é o palco, ela é o cenário onde Jesus se encontra com Zaqueu. E ela é também onde Zaqueu vivia uma ambiguidade típica de um judeu exercendo a profissão que ele exercia, e eu vou explicar. Porque ele era um judeu, mas era um trabalhador do império, justamente trabalhando em algo que era muitíssimo mal visto pelas pessoas em geral, sobretudo pelas classes menos favorecidas socialmente. Ou seja, estou falando da cobrança dos impostos, das questões alfandegárias. Então, Zaqueu vive uma mistura de sentimentos e de emoções muito grande, ao mesmo tempo que Jericó é palco de suas realizações pessoais, profissionais,
Ao mesmo tempo que em Jericó, vamos falar aqui bem, né, de uma forma bem aqui coloquial, né, se é em Jericó que Zaqueu banca no Pix, né, carro novo, propriedades, se é em Jericó que Zaqueu desfruta da autoridade de ser um chefe dos publicanos, uma posição hierárquica bacana, considerável, é também em Jericó que Zaqueu vive o outro lado da moeda. É em Jericó que ele vê os olhares, as cabeças mareando. É em Jericó que ele vê as pessoas cochichando quando ele passa, vendo-o, tratando-o como um traidor. Afinal, é um judeu que serve ao Império Romano. O que eu quero mostrar a você é que antes de Zaqueu subir e descer de uma figueira, que é o movimento mais conhecido da história, ele já vinha subindo e descendo a vida inteira. Na verdade, a vida de Zaqueu sempre foi uma gangorra. E Jericó era o grande quintal, o grande palco dessa gangorra. Na subida, é o homem que diz, pago à vista. Na descida, é o homem cujos vizinhos desprezam. Na subida, é o homem que acumula e que aumenta patrimônios anualmente, mas na descida, é o homem cujos familiares olham como se fosse um traidor. Então, não foi só na figueira que Zaqueu subiu e desceu, a sua vida inteira foi uma vida de subidas e descidas, de mudanças de clima, status, sentimento, emoção. Mas quando Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, não significava apenas sobre descer de uma árvore para o chão. Significava parar de subir e descer, para se estabelecer numa única posição. Se existe uma coisa, é uma bênção que o Evangelho tem o poder de fazer na vida de alguém, é que estas oscilações tão brutais, que tanto descoordenam, que tanto desbaratam nosso coração, nossos sentimentos e o nosso espírito, o poder do Evangelho tem a capacidade de trazer para você equilíbrio. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar nessa noite. As suas subidas e descidas frequentes, constantes, que estão lhe trazendo estresse emocional, cansaço, elas serão substituídas por um tempo de estabilidade. Se alguém me ouve, diga amém, por favor. É em Jericó que Zaqueu vive suas subidas e descidas. Jericó é uma cidade que era conhecida de uma curiosa maneira, curiosa considerando tudo que nós lemos aqui. Jericó, a cidade das palmeiras. Repita comigo, por favor. Jericó, a cidade das palmeiras. Bom, eu não preciso dizer a você que não é a palmeira a árvore mais famosa da história de Zaqueu. Eu não preciso dizer a você que percorrendo os olhos no capítulo 19, você não vai ler a palavra palmeira. Eu trouxe essa palavra para dizer a você que assim era conhecida a cidade de Jericó. Mas o que você vai ler no capítulo 19 não é a palavra figueira, é outra árvore. Qual é a árvore? Qual é a árvore? Sicômoro ou figueira. Não é? Na maioria das versões, acredito que deva estar figueira. Então, não está palmeira, está figueira. O que eu quero que você compreenda é que as palmeiras são exuberantes e são uma oferta vasta em Jericó. Jericó não é chamada a cidade das palmeiras porque tem duas. Não é chamada a cidade das palmeiras porque tem uma. É chamada a cidade das palmeiras porque há uma oferta vasta. Há uma oferta numerosa de palmeiras dentro da cidade. Só que mesmo sendo essa a oferta da cidade, as palmeiras, não foi numa palmeira que Zaqueu subiu para ver Jesus. O que eu quero que você compreenda nessa noite, eu não vim aqui falar de botânica, não é minha área, o que eu vim falar essa noite aqui é que toda cidade tem sua oferta. Todas as cidades têm aquilo que tem muito para oferecer. Nós estamos numa cidade do Rio de Janeiro, e todo mundo sabe aqui quais são as palmeiras dessa cidade. O que essa cidade tem em abundância para oferecer? Entretenimento, carnaval, boate. Só que o homem chega uma hora na vida que ele descobre que ele não encontra o caminho para Deus usando aquilo que a cidade tem para oferecer. Ele encontra o caminho para Deus
usando o jeito que ele pode se aproximar de Deus, da forma mais honesta e piedosa possível. Eu estou falando para algumas pessoas aqui esta noite, que não conseguiram ainda a paz que gostariam de receber, o contentamento que gostariam de receber, porque ainda são usuários daquilo que a cidade oferece com fartura. Mas o dia que você entender que aquilo que a cidade do Rio de Janeiro oferece fartamente não vai te fazer enxergar o teu Salvador, mas se você trocar aquilo que a cidade oferece por aquilo que de verdade você precisa, uma visão sobre Deus será dada a você e a tua vida nunca mais será a mesma. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você não precisa subir onde todo mundo está subindo. Você não precisa ir onde todo mundo está indo. Você precisa chegar a Deus do jeito que você pode chegar. Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade do sobe e desce, a cidade que tem muitas razões para que Zaqueu exerça, ou que Zaqueu decline, ou que se incline, melhor dizendo, para coisas que seu coração já era tendencioso. Porque Zaqueu não está numa cidade no fim do mundo. Zaqueu está numa cidade economicamente pujante. Uma cidade onde passam muitas mercadorias, e exatamente por isso, a alfândega de Jericó é uma alfândega muito movimentada. E eu quero que você compreenda que um homem que tem falhas no seu caráter e inclinações para a deslealdade, a desonestidade, está trabalhando justamente num lugar onde oportunidades para ser desonesto não faltam. Está justamente operando num lugar e num sistema pujante, onde oportunidades para ser desonesto não faltam. E talvez alguém esteja pensando que a história de Zaqueu termina com Jesus entrando na casa de Zaqueu e Zaqueu mudando de casa. Afinal, seria bom que depois que Jesus libertasse ele ficasse longe das tentações. Talvez alguém está pensando, quando Jesus libertou Zaqueu, e ele encontrou-se com Jesus, ele foi ser chefe dos publicanos de uma cidadezinha bem pequenininha, lá no fim do mundo, onde quase não tinha razões, ou quase não tinha coisas que lhe chamavam a atenção. Não. Zaqueu continuou exatamente na mesma cidade, submetido exatamente às mesmas possibilidades de desonestidade de sempre, porque é aí que está a oportunidade de se demonstrar quem mudou, quem não mudou, quem foi liberto, quem não foi liberto. Não é saindo necessariamente de um lugar para o outro, mas é estando no mesmo lugar, submetido às mesmas tentações, mas tendo adquirido agora poder para negar aquilo que sempre te venceu. Eu não vim aqui dizer que você vai necessariamente ser mudado de estado. Eu não vim aqui dizer que você necessariamente vai ser mudado de país ou de setor. A graça está nas mesmas coisas que você caía, agora você não cair mais. O poder está em que os laços sejam colocados nos mesmos lugares, mas desta vez eles não te façam vítima como sempre te fizeram. A história bíblica está dizendo para nós que Zaqueu tinha um desejo. O desejo de Zaqueu é que ele procurava ver quem era Jesus. Zaqueu havia naturalmente ouvido falar sobre Jesus. E agora aquilo que ele ouviu falar, ele gostaria muito de poder ver. E para poder ver Jesus, ele precisava vencer um impedimento, precisava vencer uma condição que o limitava. E nós já vamos falar melhor sobre esta condição. Mas o que eu quero já lhe antecipar é que o desejo de Zaqueu de ver a Jesus foi cumprido. Ele queria ver Jesus e viu. Quem diz amém por isso? Mas eu tenho uma pergunta para você pensar e responder. Zaqueu viu só Jesus? Não. Zaqueu viu no mínimo 12 pessoas que andavam com Jesus também. Não está escrito na Bíblia que Zaqueu subiu para ver João, mas viu. Não está escrito na Bíblia que Zaqueu procurava, queria, estava com muita vontade de ver Pedro, mas viu. Porque inevitavelmente ter visto a Jesus no plano que Zaqueu estava, de cima para baixo, é dizer que Zaqueu também viu os apóstolos de Jesus, viu os que andavam com ele. Eu tenho algo muito precioso para lhe dizer.
É no mínimo muito estranho pensar alguém que queira ver Jesus, mas não queira ver os que andam com Jesus. É no mínimo muito estranho pensar que alguém tenha o objetivo de ver a Jesus e desconsiderar as pessoas que andam com Jesus. Ele anda com gente, então ver Jesus é ver os que andam com ele. Ele anda com gente, então andar com Jesus também te fará andar com outros irmãos que andam com ele. É impossível que alguém queira viver uma fé onde Jesus é visto só, aonde seus discípulos são desconsiderados. Quando Jesus foi ao casamento em Caná da Galileia, seus discípulos estavam com ele. Pastor, você pode melhorar? Posso. É no mínimo uma grande esquisitice alguém pensar que pode servir a Deus não tendo comunhão com seus irmãos. É no mínimo muito estranho alguém pensar que possa querer ver a Jesus e servir a Jesus discriminando e desconsiderando os que andam com ele. Se você estava querendo ver Jesus e andar com Jesus, estava querendo dispensar os que andam com ele, ele me trouxe para ele dizer, não. Se você me quer, aprenda também a querer andar comigo e com aqueles que já andam comigo antes de você. Até porque algumas coisas que você precisará experimentar e aprender, elas serão ensinadas a você através de uma visão e de uma experiência dos seus irmãos. Se Zaqueu está na árvore, em cima da árvore, vendo a Jesus que andava o tempo inteiro com 12 discípulos. E na listagem dos 12 discípulos tem um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus. E para Zaqueu é fundamental ver Mateus. Para Zaqueu é inspirador ver Mateus. Porque do grupo dos 12, Mateus era o único que tinha o mesmo nível intelectual e profissional de Zaqueu. Não só isso. Ver Levi, ver Mateus, é a oportunidade de Zaqueu saber que se Mateus está ali, ele também pode estar. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste muita atenção para você não confundir o que eu vou dizer. De Jesus vem tudo. Dele emana tudo. Pastor Gildo mencionou de manhã aqui um versículo que eu amo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto do Pai das luzes, que não há sombra alguma de variação. Maravilhoso. Agora vamos pensar um pouquinho tecnicamente. Se você olha para Jesus, você enxerga nele perdão, sim ou não? Sim ou não? Se você olha para Jesus, você enxerga um perdoado, sim ou não? Não. Jesus foi perdoado pelo quê? Às vezes o que você precisa não é enxergar o perdoador. Às vezes você precisa enxergar o perdoado. Quando você enxerga o perdoador, você sabe, ele pode. Quando você enxerga alguém que foi perdoado, você diz, se ele foi, eu posso ser também. Se nele habita toda a plenitude de Deus, obviamente nele não há falha alguma. Então é muito importante que eu possa olhar para pessoas cujas histórias passaram pelos mesmos caminhos que a minha história está passando. É bom que Zaqueu veja Levi, porque é bom que ele saiba que quem já esteve envolvido, quem já serviu ao mesmo império, quem já esteve nas mesmas amarras, quem já passou pelos mesmos dilemas, quem já esteve nas mesmas dores, quem já esteve com as mesmas algemas, foi alcançado. E se Mateus foi, Zaqueu pode ser também. Aleluia! Você precisa começar a conhecer melhor a história dos seus irmãos. Você vai descobrir uma coisa. Existem pessoas com histórias incrivelmente parecidas com a sua. Aquele desafio que hoje você acha impossível de vencer, pode ser que esteja sentado do seu lado uma pessoa que o venceu há 10 anos atrás. E você precisa se inspirar em pessoas falhas como você, que venceram coisas que você não está conseguindo vencer. Tudo no final vai desaguar nele. Ele é a razão. É ele quem faz, mas é inspirador você poder olhar para pessoas cujos dramas são análogos aos seus. Pessoas que passaram por caminhos que você está passando, venceram dores que você não está conseguindo vencer. Quando você olha seu irmão Mateus, você diz, olha, se ele levantou da mesa da recebedoria e tornou-se um servo de Jesus, se ele teve condições de se desvencilhar de tudo para servir ao Senhor, se Jesus fez por ele, pode fazer por mim também.
eu agora não posso afirmar. Com Mateus eu posso, porque os apóstolos andavam em tempo integral com Jesus. Então agora, que fique claro, não posso afirmar. A respeito do homem que eu quero falar agora, não posso afirmar. Estou falando de Natanael, mas há uma chance muito grande. Se você olhar capítulo 21 do Evangelho segundo João, você vai ver que Natanael, que não era apóstolo, mas estava na lista dos que foram pescar junto com Pedro. O que significa? Que ele andava muito perto do grupo apostólico. Então, repito, não posso assegurar. Mas há uma chance extremamente grande de que não só Levi tenha sido visto por Zaqueu, bem como Natanael também tenha sido. E aí vai ficar maravilhosíssimo. Vai ficar lindo. Porque Natanael é o homem que, quando Filipe encontrou o Senhor, olhou para ele e falou assim: rapaz, você não está sabendo não. Encontrei o Cristo. Disse, é. De onde ele vem? Nazaré. Aí Natanael falou, então tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Ele falou assim, então vem e vê. Vem e? Então, Natanael foi na direção de Jesus não perca isso, Quando Natanael vinha se aproximando, Jesus olhou e disse assim, olha, aí vem um varão israelita em quem não há dolo. Sabe o que? Dolo, prejuízo. Então Jesus estava dizendo assim, está vindo um varão israelita que não prejudica ninguém. Então vamos lá devagarzinho. Porque Natanael está indo ver Jesus e ele é uma pessoa que nunca prejudicou? Nunca prejudicou? Aí Jesus olha para ele, ele fica muito assustado, diz, você está assustado porque eu te falei que você é um varão? Eu vi você debaixo da figueira. E aí fica maravilhoso, porque a gente percebe que não tem jeito. Porque Natanael ele viu de baixo, Zaqueu ele viu em cima. Natanael prejudicava ninguém, Zaqueu já tinha prejudicado um montão de gente. Então o que eu descubro é que ele salva quem está em cima, salva quem está embaixo, salva quem prejudica, salva quem não prejudica. Ele salva todo mundo que quer se salvar. Então aproveita para levantar essa tua mãozinha, porque aquele teu Natanael que ficou em casa, aquele Zaqueu do teu trabalho, Deus me trouxe para dizer, eu salvo em cima, eu salvo embaixo, eu salvo quem dá prejuízo, salvo quem não dá prejuízo para ninguém, eu salvo, aleluia, eu salvo. Vai comigo. Repete comigo para eu ter certeza que você ainda está por aí. Diga, procurava ver Jesus. E não podia. Olha que coisa pequenina. 3 palavras, e não podia. Mas são 3 palavras que são uma pancada, porque a gente veio observando um homem que tinha poder. Poder para mandar, poder para desmandar, poder para comprar, poder para vender, mas isso aqui ele não. Se tem uma hora que o homem se vê na condição de vulnerabilidade, e essa é uma condição apropriada para o agir de Deus na vida do ser humano, é quando ele, que o tempo inteiro pôde, descobre que tem coisas que ele não pode. Zaqueu, você pode comprar? Posso. Pode vender? Posso. Pode negociar? Posso. Pode mandar? Posso. Pode ver Jesus? Não consigo. Zaqueu, você pode aumentar dinheiro na sua conta? Posso. Pode aumentar os carros na sua garagem? Posso. Pode aumentar o número de imóveis? Pode. Posso aumentar a sua altura? Não. Hora boa da vida é quando aquele que pode fazer de um tudo se depara com alguma coisa que dessa vez ele não pode. É a hora da vulnerabilidade, é a hora que o poderoso se vê impotente, o grande se vê pequeno. É na hora que o pai está na antessala de uma UTI e tanto passou na vida, podendo, mandando, comprando, vendendo, mas está com um filho pela vida, com a vida por um fio. É numa hora dessa que o Senhor diz, tem coisa que tu pode, mas tem coisas que só eu posso fazer. Aumenta, Zaqueu. Aumenta a tua estatura. Não posso. É tão lindo que Jesus mesmo falou a respeito disso. Ele perguntou, quem de vocês aí, com qualquer uma das suas preocupações, pode acrescentar um único côvado à sua estatura?
Jesus estava falando de Zaqueu. Jesus estava dizendo, você tem preocupações, você tem mandos e desmandos, mas não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Vai precisar de uma figueira. Vai precisar de uma coisa simples, que dinheiro não compra, quem plantou fui eu. Vou colocar você na dependência de uma coisa que você nunca pensou que dependeria. Vou colocar você para depender de uma coisa simples, para voltar a acreditar e aprender sobre a simplicidade das coisas. Zaqueu, eu vou te mostrar que o que resolve o seu problema é uma coisa simples que você não comprou. Eu plantei décadas atrás, e quando eu plantei essa árvore aí, você nem sabia, mas eu já estava pensando em você, e você passou por ela dezenas de vezes ao longo da sua vida, e nunca imaginou que um dia ela seria útil para que você tivesse uma visão que o teu poder não te dava, mas ela te daria. Eu tenho uma palavra de Deus. Quando Deus pega a gente, às vezes é para isso, é para começar a valorizar o que é simples, é para começar a rever valores, é para começar a rever conceitos. Quanta gente, depois da pandemia, começou a valorizar a figueira. Quanta gente, depois de ter passado no vale da sombra e da morte, entendeu que nas coisas simples estão as grandes preciosidades da vida. Zaqueu deu uma olhada e viu que Jesus vinha passando. E ele precisa fazer uma conta. Quem está aí, diga amém. Jesus está passando, Jesus não está correndo. Que fique claro, Jesus está passando, está caminhando. Então Jesus está andando. Zaqueu olha Jesus andando, dá uma olhada para lá e calcula, ele vai passar ali. E a figueira está andando? A figueira está andando? Se tivesse, né, irmão? A figueira está? E Jesus? Aí Zaqueu faz uma conta. A figueira está parada, Jesus está andando. Se eu correr, eu consigo. Você percebeu que os três principais movimentos, os movimentos mais básicos da dinâmica, estão nessa história? A figueira parada, Jesus andando e Zaqueu correndo. Se Zaqueu só anda e não corre, Jesus passava e ele não dava tempo de chegar na figueira. Se Jesus, em vez de andar, corre, Jesus passava e Zaqueu não chegava a tempo. Então, cada um obedeceu a sua dinâmica para que o encontro acontecesse sincronizadamente. Porque quando Deus decidiu que vai encontrar com... Oh, meu Deus do céu! Quando Deus decidiu que vai encontrar com você, quem tem que andar vai andar, quem tem que correr vai correr, quem tem que parar vai parar. Ora, carama cheia! Mas vai dar certo, o que Ele prometeu vai dar certo. Zaqueu fez a conta. Se eu correr, eu chego. Então ele começou a se preparar e começou a correr. Os homens usavam vestidos compridos abaixo do joelho. Para correr, costumavam normalmente levantar a barra do vestido. Então preste atenção, que agora você vai ver uma coisa muito interessante. Tem um homem de pequena estatura. Eu disse pequena? Ele vai começar a correr no meio da rua. E daqui a pouco ele vai subir numa árvore. Pequena estatura, correndo na rua, subindo na árvore. Pequena estatura, correndo na rua, subiram na árvore. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso te parece coisa de adulto ou de criança? Vamos de novo. Pequena estatura, correndo na rua, subiram na árvore. Te parece coisa de adulto ou de criança? De adulto ou de criança? E se alguém tivesse olhado, olharia e diria, Zaqueu, você não tem vergonha? Você está correndo na rua, pequena estatura, subindo na árvore. Você está aparecendo até uma criança. E talvez ele teria respondido, pois eu ouvi dizer que numa mensagem ele falou que se não for parecido com uma criança, não herda o reino dele. Sabe o que eu e você estamos precisando? Começar a correr no meio da rua e subir numa árvore. O que é isso, pastor? Começar a nos despir de algumas coisas que estão atando a dinâmica da nossa devoção e fazer o que Jesus disse, ser como uma criança. Quanto tempo tu não levanta a barra do vestido? Quanto tempo tu não chora na presença de Deus? Quanto tempo tu não salta como uma criança?
Há quanto tempo tu não dás brado de júbilo? Pastor, tem uma posição. Eu sou o chefe dos publicanos. Corre na rua, sobe na árvore, mas não perde a chance de mudar de vida. Aleluia. Galhos baixos, folhagem densa. Maravilha, é o que eu precisava. Galhos baixos eu subo com facilidade. Folhagem densa eu me escondo com facilidade. Porque não está escrito que Zaqueu subiu para ser visto por Jesus. Está escrito que Zaqueu subiu para. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele subiu para ver Jesus, sim ou não? Ele subiu para ser visto? Mas ele foi visto, não foi? Jesus não o viu? É muito mais fácil alguém que não quer ser visto, ele quer ver Jesus, ser visto por Jesus, do que quem procura ser visto. A chave para você ser visto é você querer vê-lo. Porque quem está empreendendo esforço para aparecer vai permanecer incógnito. Mas quem está querendo vê-lo, Jesus vai enxergar você primeiro. Aleluia. Obviamente, ele não queria ser visto. E como eu acabei de dizer e repito, as densas folhas, as folhas grandes da figueira favoreciam demais que Zaqueu pudesse ficar incógnito no meio daquelas folhagens, mas não atrapalharam em absolutamente nada Jesus. Nada. Jesus olhou para o alto e enxergou Zaqueu. Mesmo em meio às folhas de figueira. Se fosse você, eu voltava agora, caso você tenha ido embora. E conseguiu enxergar Zaqueu mesmo envolto nas folhas de figueira. E Jesus disse para ele, desce depressa. O comando não é só descer. O comando é se desvencilha disso. O comando é sai dessa posição. O comando é você não precisa mais estar aí, envolto nas folhas de figueira. Quem aqui será que pode se lembrar que lá no princípio de tudo, quando o homem caiu, chamado pelo Senhor, Zaqueu, Adão, o homem estava escondido atrás de uma árvore. E quando sai de detrás da árvore, havia preparado para si mesmo aventais de quê? Folhas de figueira. Aí Jesus está olhando, por isso que eu disse que isso aqui é um suprassumo de salvação, perdão e graça, porque Zaqueu é a figura do homem caído, escondido nas folhagens da figueira, tal qual Adão no Gênesis, e o Senhor dizendo, desce daí. Quem está dizendo para você descer é aquele que Deus falou sobre ele no verso 15 do capítulo 3, na reunião entre Deus, o diabo, Eva, Adão e a serpente. O Senhor disse, a serpente vai machucar o calcanhar do fruto da mulher, mas o fruto da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele chamou Zaqueu para descer. Ele está chamando você nessa noite, é Ele que está chamando. Jesus não está te chamando para uma aventura, está chamando para Ele. Quando Ele te chama para si. Aí eu olho Jesus chamando, Jesus chamou de um jeito que me deixa bastante intrigado. Porque Jesus disse, eu peço para você repetir logo após mim, desce, depressa. Muito fraco, desce, depressa. Não te parece um pouco irresponsável mandar um homem descer depressa de uma árvore? Não te parece que pode envolver muitos riscos mandar um homem descer apressadamente de uma árvore? A descida de uma árvore pressupõe uma movimentação calculada, pausada, lenta, para não cair. Mas Jesus olhou e disse, desce depressa. E alguém pode ter dito, mas não tem risco de cair. E Jesus teria dito, quando a pressa é sua, você pode até cair se apressando. Mas se eu estou mandando você se apressar, eu garanto que você não sofre um arranhão enquanto se apressa. Eu não sei você, mas eu acredito num Deus que de vez em quando manda alguém se apressar.
Eu acredito num Deus que de vez em quando tem algumas obras que precisam ser realizadas de forma célere, rápida. E o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, quando você se apressa porque quer, está sobre sua própria conta e risco. Mas quando Deus manda você se apressar, Ele se encarrega de manter tua integridade física, moral, espiritual. Pastor, eu estou achando que está tudo indo muito rápido. Deus te chamou, Ele te garante. Pastor, um dia desse eu estava no mundo, hoje eu estou aqui evangelizando, estou falando umas coisas, será que não é cedo? Ele está apressando a tua chamada, então Ele te garante. Peço depressa, porque quem eu mando se apressar, não tem tombo. Quem se apressa por si próprio, corre riscos. Quem se apressa por si próprio, aparece toda a Santa Ceia ralado. Mas quem eu mando se apressar, quem eu mando vir para o perdão e para a graça, eu garanto. E você vai se apressar? Se Ele está te chamando de pressa, você vem? 3 pessoas vêm. Se Ele está te chamando de pressa, você vem? Se Ele te chamar para a salvação de pressa, você vem? Se Ele te chamar para o ministério de pressa, você vem? Vem, porque Jesus só utilizou a expressão depressa, referindo-se ou falando com homens 2 vezes. Jesus só mandou 2 pessoas se apressarem, Zaqueu e Judas. Jesus só disse para uma pessoa fazer uma coisa depressa 2 vezes. Para 2 pessoas, uma delas foi para Zaqueu, para se salvar depressa. O outro foi para Judas, que já estava cheio do diabo. Tinha uma coisa para fazer, Jesus falou, o que tu tens para fazer, faz-o depressa. Quem é você na noite desse dia? Quem dos 2 você é na noite desse dia? Você está se apressando para quê? Para se salvar ou se perder? A tua correria no dia a dia tem sido para quê? Para se salvar ou se perder? Quando Zaqueu é convidado a descer, e eu começo a encerrar, eu acho maravilhoso porque alguém pode ficar incomodado em perceber que Jesus já chega mexendo na vida das pessoas, na posição das pessoas, realocando, reposicionando. Não é? Que coisa, Jesus mal acabou de olhar para o homem, de deixar ele quieto, já está movendo a vida dele, tirando ele de lugares. Deixa eu dizer um negócio para você, tem gente que não conseguiu servir a Deus ainda, não conseguiu, porque ele tem um medo, ele tem um negócio que ele não quer abrir mão, os lugares que ele vai, os lugares que ele frequenta, e ele sabe, e isso está certo, que no dia que você ouvir Jesus, ele vai te dizer, sai daí, sai daqui, sai da colar. Da mesma maneira que Jesus instantaneamente mandou Zaqueu sair de uma posição, tem encontros entre Deus e algumas pessoas que no primeiro momento Jesus já vai te dizer, sai de lá. Sai daqui. Sai. Só que nós não queremos ter a nossa vida tão rapidamente mexida, tão rapidamente alterada. Só que Deus me trouxe para dizer, é porque eu tenho pressa em salvar. Tenho pressa em te usar, tenho pressa em te abençoar. Então não posso permitir que você fique nem mais um minuto, nem mais um dia em algumas posições, alguns círculos sociais, algumas rodas de escarnecedor. Então é por isso que eu já estou te dando ordens expressas para você, depressa, sair de alguns lugares que não te convém mais. É tão interessante que com os 2 cobradores de impostos, Jesus deu ordens imperativas para saírem de seus lugares imediatamente. Para Zaqueu, Jesus disse, desce depressa. Quando Jesus passou por Mateus, Jesus olhou para Mateus e disse, vem e segue-me. Mateus levantou-se da mesa da recebedoria e começou a seguir Jesus. Os 2 cobradores de impostos que viraram crente na Bíblia, os 2 imediatamente foram removidos de seus lugares. Os 2 imediatamente tiveram que deixar lugares aonde estavam. Zaqueu a árvore, Levi a mesa da recebedoria. Pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Não tem uma parte boa? Tem. Quando Jesus disse para Zaqueu, sai do lugar que você está, Jesus disse, eu vou para a sua casa. Quando Jesus tirou Mateus da mesa da recebedoria, no outro dia Jesus aparece, almoçando na casa de Mateus, dentro da casa dele. Tanto Levi, Mateus, como Zaqueu, ambos foram tirados de um lugar, mas Jesus foi para a casa deles. Enquanto você não está servindo a Deus com medo dele te tirar de alguns lugares, ele também não está entrando na tua. Você não serve a Deus com medo de deixar abalada, pois ele também não entra na sua casa.
Você não serve a Jesus com medo de deixar esse e aquele ciclo, mas está perdendo a presença dele dentro da tua casa. Ele me trouxe para dizer, eu posso te arrancar de árvore, posso te arrancar de mesa da recebedoria, posso te arrancar de balada, mas tem uma coisa, eu entro com você para dentro da tua casa. E é seguir pressa, porque hoje me convém pousar na sua. E Jesus vai para a casa do cobrador de impostos e a fofocaiada vai começar. Sabe por que a fofocaiada vai começar? Porque Jericó era uma cidade dormitório de sacerdotes e levitas. Tinha muitos sacerdotes e levitas que moravam em Jericó. Sabe por quê? Porque era próximo ao templo, próximo a Jerusalém, e era uma cidade pujante, economicamente muito bacana, então tinha muitas casas de sacerdotes e levitas em Jericó. Mas Jesus não entrou em nenhuma delas. Entrou na casa do cobrador de impostos. Porque o que estava acontecendo ali era Jesus devolvendo uma antiga vocação da cidade de Jericó. Casa de gente ruim, receber gente boa. Porque foi em Jericó que a prostituta Raabe recebeu os espias de Israel. Jericó já tinha uma antiga vocação para casa de gente com má fama, receber gente crente e mudar de vida logo após isso. Se alguém pode levantar a mão, penso que seja uma boa hora. Deus vai entrar na tua casa ainda esta noite. Ele me trouxe para dizer, eu vou mudar a fama da tua casa, eu vou mudar a forma como a tua família é conhecida, eu vou mudar os adjetivos usados para tratar as pessoas de dentro da sua casa. Eu vou fazer uma coisa boa na tua casa, Zaqueu. Eu vou fazer uma coisa boa na tua casa, Raabe. O Deus de Raabe é o Deus de Zaqueu, é o Deus da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele ainda entra nas casas que ninguém quer entrar. Ele não mudou. Ele continua disposto a entrar. Continua querendo entrar. Continua esperando apenas alguém que queira o receber. Eu encerro relembrando as palavras de Jesus ao dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Cearei com ele, ele ceará comigo. Eu estou à porta e bato. O Deus de Zaqueu não mudou nada, continua sendo o mesmo Deus. O mesmo nível de misericórdia que vemos na história de Zaqueu continua vivo e eficaz para ser aplicado na tua vida e na tua casa. O sangue de Jesus Cristo tem poder para lavar. Você pode ser perdoado de toda e qualquer ofensa ou pecado que você tenha praticado. Eu não sei o quanto você desceu, eu não sei para quais abismos você desceu, mas Deus me trouxe para dizer, se tu quiseres, ainda esta noite eu vou entrar na tua casa. Esteja de pé do seu lugar agora, por favor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você tem pressa para tanta coisa. Tem pressa para tanta coisa. E está tão descansado para atender o chamado do Senhor. Mas Ele me trouxe essa noite para lhe dizer, tenho pressa em te salvar. Tenho pressa em te perdoar. Tenho pressa em restaurar a tua vida. E a coisa é tão assim, é tão desse jeito, que não por economia de tempo, até porque meu tempo ainda está muito tranquilo e me foi dado com bastante largueza, como sempre, numa igreja bíblica como a nossa.
Então não é por falta de tempo, não, é porque de fato, o que estou sentindo no meu espírito, que é que o Senhor está sendo muito objetivo, direto conosco. Desce depressa, venha depressa. Pastor Eduardo, esta palavra foi para mim. Eu sou a pessoa que precisa mudar de vida hoje. Eu sou a pessoa que precisa deixar meus meios e maneiras e me render a Jesus Cristo essa noite. Ele tem chamado o meu nome, eu estava resistindo até hoje, mas não resisto nem mais um dia, nem mais uma hora. Ele está me chamando e eu vou. Aonde está a primeira pessoa que vai sair depressa do seu lugar e vir aqui no altar fazer uma aliança com Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui agora. Depressa! Deus te abençoe, filho.